paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 16. Eu vou começar lendo o versículo 5, que a palavra de Deus fala assim: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem de família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, e ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: Fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Agora eu vou pular alguns versículos e vou ler o versículo 11 que fala assim: Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, mas ainda este benjamita. Não, pulei, desculpa, irmão, vou consertar. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Peço perdão aos irmãos, que tem hora que a vista dá uma embaralhada. E eu voltei para a mesma linha que eu estava. Irmãos, este capítulo, ele fala sobre Davi e Ziba. Mas nesse versículo 5, começa a contar quando Davi foi amaldiçoado por Simei. Davi, todo mundo conhece a história de Davi, era um menino franzino, um menininho que cuidava das ovelhas, mas ele foi ungido para o Senhor para ser rei do povo de Deus. Então Deus coloca ele no reinado de Saul, e lá dentro do reinado de Saul ele começa a aprender como que um rei procede, como que, né, Deus colocou ele lá para ele aprender. Então ele vai convivendo com Saul, ele vai aprendendo. Quando Saul percebe que ele é ungido e que ele começa a achar que Davi era uma ameaça para o reino dele, ele começa a perseguir Davi. Antes de Davi tomar posse desse reino, Davi ficou foragido e vivendo perseguições por 12 anos, irmãos. Às vezes você está questionando com Deus aí a demora da promessa, mas olha para você ver como que é complicado o processo, muitas vezes, para a gente tomar posse daquilo que Deus projetou para a nossa história, para os milagres que Ele lançou na nossa vida. Existe uma perseguição. Então ele demorou 12 anos ainda para sentar no trono e se tornar o rei Davi. Durante esse período foram 12 anos, não é brincadeira, irmão, são 12 anos de perseguição, 12 anos de fuga, 12 anos de aflição. Davi, num determinado período da história dele, ele poderia ter amaldiçoado Saul, mas Davi era muito espiritual e ele sabia o peso que isso ia causar na vida dele. Então ele não comete esse erro, ele não amaldiçoa Saul. Mas no decorrer do reino dele, Absalão, que era um dos filhos, e passando por um dos maiores processos de dor de Davi, por quê? Porque Absalão queria o reino que era dele, e Absalão era o filho dele. Então, aquela dor da traição do filho, de ver o filho revoltado contra ele, querendo o reinado dele, porque Davi só chegou onde chegou porque foi designado por Deus. Foi Deus que conduziu Davi para chegar ao ponto de sentar nesse trono e se tornar um rei. Não é algo que Davi resolveu ser. Não, era algo designado por Deus. O caminho foi projetado pelo Senhor e o trajeto foi feito com o respaldo de Deus para que ele chegasse lá. Então ele estava ali designado pelo Senhor e Absalão resolveu, num momento de revolta, de ira, querer o trono do pai. E ele passou por um dos maiores momentos de dor, de ver o filho o traindo daquela forma. E Simei, que era do reinado de Saul, aproveita esse processo para apoiar Absalão e ir contra Davi. E ele amaldiçoa Davi. Quando ele chama Davi de homem de Belial, Belial pode se considerar aí um dos maiores demônios que já teve na face da terra. Era um dos maiores, dos demônios mais perigosos. Perseguia demais o povo de Deus.
e ele ofende Davi e amaldiçoa Davi, chamando Davi de homem de Belial. Então a perseguição era grande, era acirrada. Mas a maldição que foi lançada na vida de Davi não surte efeito, por quê? Porque Davi estava embaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Davi estava vivendo as promessas de Deus, Davi estava caminhando para os desígnios que Deus havia projetado, que Deus já havia designado para ele. Ele não estava ali de paraquedas, ele não estava ali tentando pegar coisas ou viver situações pela força do braço dele. Ele estava ali porque o projeto era de Deus, a vida dele estava entregue ao Senhor e ele não vivia as vontades dele mais, ele vivia a vontade de Deus. E o que Deus está querendo falar para você através dessa palavra? Que podem ter lançado a maldição que for na tua história. O que for que lançaram. Seja lá, sabe, pode ter sido no ventre da tua mãe, no período de escola, alguém da tua família, na sua adolescência, um relacionamento que você teve. Alguém pode ter te amaldiçoado em qualquer momento da tua história, da tua vida. Deus está falando para você, não surtirá efeito. Pode as perseguições trazer transtorno? Com certeza traz, irmãos. Traz na minha vida, eu tenho certeza que traz na tua. E a perseguição muitas vezes vem de pessoas que se passam por nossos amigos. E a gente muitas vezes, como nós temos um coração voltado para o Senhor, muitas vezes a gente não trata as pessoas com uma maldade o tempo todo. Depois o Espírito Santo vai mostrando, porque Deus sonda o coração de cada um e Deus vai mostrando quem é verdadeiro e quem é falso na nossa trajetória. Mas Deus manda falar para você para não ter medo das maldições lançadas contra a tua vida. Porque Ele tem controle pleno da tua história. Você está caminhando dentro do projeto e no centro da vontade do Senhor. Então Satanás pode levantar quem for para amaldiçoar você. Aí você vai chegar para mim e falar assim, ah, pastora, mas falaram mal de mim, lançaram inverdades. Sabe o que Deus está fazendo e talvez você está questionando por que Deus permitiu isso? Sabe por que Deus permitiu? Para você ficar em evidência. Estão falando mal, por enquanto, mas estão levantando o teu nome. Você está ficando conhecido negativamente. Porque Deus vai transformar toda maldição, tudo aquilo que falaram mal de você, em bênção. Porque sabe o que Deus faz, irmãos? Deus deixa o perseguidor falar, Deus deixa a pessoa amaldiçoar. Enquanto isso, Deus está permitindo que você fique em evidência, que foi o que fizeram com Davi. Falavam mal de Davi, falavam mal do reinado de Davi, estava colocando Davi em evidência negativamente. Deus depois vai lá, transforma toda essa maldição em bênção. Porque Deus começa a montar situações e circunstâncias para envergonhar o teu inimigo. Envergonhar o fofoqueiro e a fofoqueira. Aquele que está te perseguindo e falando mal de você. Deus começa a mostrar o teu caráter. Deus começa a mostrar a tua luz. Deus começa a mostrar os teus valores. E a pessoa que falou mal passa a ser envergonhada nessa história. Aí, por exemplo, a pessoa faz isso para você perder a credibilidade. Para as pessoas não acreditarem em você. Quem perde a credibilidade depois são as pessoas que levantaram falso a teu respeito. Aí Deus tira a máscara, Deus arranca a capa e a pessoa que fez isso passa a ser envergonhada. Deus faz a justiça. O que Davi nos ensina diante dessas circunstâncias? Diante da história dele? Ele sabia que ele não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque se você fizer justiça com as suas próprias mãos, Deus tira a mão dele e Deus deixa você agir. De acordo com as tuas ações, Deus é justo, é um justo juiz. Você vai ser julgado depois, de acordo com aquilo que você fez. Então nós precisamos fazer o quê? Diante de todas as perseguições que nós passamos, recuar. Nós só podemos agir diante das estratégias que Deus nos dá. Quando Deus chegava para Davi e falava, vai e ataca, porque você vai matar o teu inimigo, ele entrava na guerra sabendo que ele ia vencer, porque Deus estava na frente. Como ele fez com Golias lá atrás. Ele só foi diante de Golias, enfrentar Golias, porque ele sabia que ele estava indo no nome de Deus e que Deus já estava indo na frente.
e que a vitória já estava garantida. Isso acontece na nossa vida nos dias de hoje. Se Deus chegar para você e falar, vai e faça tal coisa, você está indo respaldado por Deus. Deus está indo na frente para te dar vitória. Se Deus falar, não vá, recua, você pode ter certeza que Deus montará estratégias para te dar vitória naquela situação. Mas você não pode agir porque você não tem permissão de Deus para agir. Nós precisamos entender que a justiça pertence ao Senhor. Não faça justiça nessa situação. Não coloque a tua mão nessas circunstâncias todas aí que está acontecendo na tua história. Deixa os teus inimigos, os teus caluniadores, como Davi fez, nas mãos de Deus. Porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te honrar. Não tenha medo com o que andam falando de você, com as calúnias que andam levantando pelas tuas costas, as mentiras que estão levantando, porque a pessoa está te colocando em evidência. Deus está usando essa circunstância para você não ser esquecido e nem esquecida. Agora Deus vai fazer o quê? Deus vai reverter a história. Deus vai começar a levantar a verdade para que a mentira que foi levantada venha cair. Porque você está embaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Você está sendo respaldado por Deus em todos os momentos da tua vida. Aprende uma coisa. Quando Deus amaldiçoa, não tem ninguém para abençoar. Porque Satanás não abençoa ninguém. Mas quando Deus abençoa alguém, não tem maldição nenhuma que pegue. Você e a sua casa são abençoados por Deus. Então a maldição que lançam não vai pegar. Pode desequilibrar. Ah, mas o meu filho está envolvido com coisas que não devia. Ai, a minha filha está me causando vergonha. Mas está abençoado por Deus. A maldição que está sendo lançada na tua história vai virar testemunho de vitória lá na frente. Então Deus está falando para você, eu já abençoei você, você já está abençoado por mim e a sua casa também, tudo aquilo que eu te dei. Então você tem que acalmar e deixar Deus agir, deixar Deus fazer justiça. Porque toda maldição que lançaram e tudo aquilo que você está vendo desorganizado na tua história, Deus tem condições plenas de ir lá e colocar no lugar, porque Deus já abençoou a tua casa. Então Deus vai lá, transforma toda a maldição em bênção. Se você prestar atenção na história de Davi, você vai ver que Davi sofreu perseguições. Então essas perseguições que você está sofrendo não é privilégio seu. Davi também sofreu lá atrás. E nós precisamos buscar a nossa força em Cristo para que a gente passe com a nossa cabeça erguida, sem nos corromper durante toda a perseguição. Porque o que acontece muitas vezes com a vida de alguns crentes? Durante a perseguição que ocorre, o crente vai lá e se corrompe. Ele sai dos caminhos de Deus, porque quer confrontar. E muitas vezes usando até a palavra, né? Vai lá, usa versículos bíblicos para confrontar o outro. Vai lá, faz coisas que não deve. Vai lá, estufa o peito e fala, né? Até afronta o outro. Vai lá, ameaça o outro. Não pode fazer isso. Você tem que deixar nas mãos do Senhor, porque se você fizer, você vai arcar com as consequências das suas atitudes. Então Deus está falando para você, acalma, porque toda maldição que foi lançada e aquilo que ainda estão fazendo para te prejudicar, atrapalhar a tua caminhada, Deus vai usar para te promover. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. E a prestação de contas você vai deixar nas mãos do Senhor, porque é Deus que vai fazer justiça. Irmãos, a justiça de Deus demora. Não vou falar para você que não demora, porque demora. Mas ela vem com muita força, porque Deus é justo nos mínimos detalhes. Às vezes nós vamos fazer justiça, a gente não faz a justiça plena, por quê? Porque nós não conhecemos os detalhes de tudo que acontece. Nós não temos poder para ver os bastidores de como foi armada a situação. Muitas vezes tem coisas que foram comentadas e faladas que muitas vezes não chegam no nosso ouvido, mas Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ouve tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Ele tem onisciência. Então nós precisamos deixar tudo nas mãos de Deus, porque Deus faz uma justiça plena. E Ele faz nos mínimos detalhes. Ele está falando para você, não se apavore diante dessa situação, porque toda a maldição que foi lançada, Ele está transformando em bênção. E isso tudo que está sendo feito para te prejudicar, está te promovendo. E você não está entendendo. Estão te caluniando?
Deus vai mostrar que você não é nada daquilo que falaram que você é. Estão falando coisas negativas a teu respeito, denegrindo o teu caráter, denegrindo a tua imagem, querendo prejudicar o teu comércio, denegrindo a tua família, os teus filhos. Deus está falando para você, acalma, porque eu vou mostrar que não é nada disso. Deixe falar porque está promovendo. Daqui a pouco Deus vai lá, reverte a situação. Quem falou vai passar vergonha. Porque se a pessoa fala de você, ela não é tua amiga. E ela não tem um bom caráter. Porque se tivesse um bom caráter, não falaria. Porque nós não devemos julgar a vida do outro. O julgamento fica nas mãos de Deus, porque Deus é justo. Ele é o justo juiz. Então nós até vemos muitas vezes as pessoas fazerem coisas erradas, mas nós não ficamos falando da vida da pessoa por aí. Nós não podemos agir desse jeito. Deus não permite que a gente faça isso. Então você vai deixar essa pessoa que não tem uma espiritualidade, que não está na presença de Deus, porque quem faz isso é servo de Satanás. Uma pessoa que anda na mentira, que anda na calúnia, ela anda nas trevas, ela não anda na luz. Você vai deixar tudo isso nas mãos de Deus, porque Deus está transformando toda a maldição que foi lançada na tua história em bênção. Não apavore com nada. Ah, mas estão fazendo isso no meu serviço, eu estou com medo de perder o meu cargo no serviço. Calma, você não vai perder nada. Deus acabou de usar para falar. Tire o medo do teu coração, que é isso que Satanás quer fazer com você, te colocar medo. Medo de perder, medo de não conseguir, medo de Deus não fazer porque tá vendo essa situação toda. Tá acontecendo isso, eu estava caminhando bem, na promessa de Deus, agora isso tudo vai atrapalhar. Calma, não vai atrapalhar os projetos de Deus, a promessa de Deus está de pé na sua história. Você vai viver tudo que Deus projetou, é só você permanecer no caminho e no centro da vontade de Deus. E você tem que deixar Deus trabalhar, porque toda maldição que lançaram na tua história, Deus vai transformar em bênção. Satanás levanta, irmãos, ele tem dois trabalhos, ele levanta, já é um trabalho se levantar. Porque ele move todos os demônios dele, ele move os servos que ele consegue nessa terra, ele monta situações e circunstâncias, ele se levanta. É um trabalhão danado. E depois ele tem um outro trabalho que é de cair, porque ele passa vergonha, ele passa carão, e ele é envergonhado através da vida da pessoa que deixou ser usada por ele. Aí todos os planos, tudo que ele arquitetou, que ele está há meses, há anos aí, fazendo toda essa confusão, ele cai. Quando ele cai, ele passa uma vergonha danada. Porque todas aquelas pessoas que ele levantou, que ele usou, aquela trabalheira toda que ele teve, aquela fofocaiada toda, porque tem que mexer no coração da outra pessoa. O mesmo trabalho que Deus tem de entrar no coração de alguém para libertar, para mostrar a verdade dele, Satanás também tem com a mentira. Então ele tem todo um trabalho por trás. Ele tem dois trabalhos. Ele se levanta, que dá um trabalho danado, e depois ele tem outro trabalho que é de cair, que passa vergonha, é desmoralizado. Aí os projetos dele todinho, as vidas que ele queria ceifar, que ele queria levar para o inferno, cai tudo. Todos os projetos dele. Então ele tem dois trabalhos, levantar e cair. E o que você tem que fazer? Ficar firme com Deus, confiar no Senhor e deixar Deus trabalhar. Ah, mas eu tô sabendo disso, tô sabendo daquilo, tá me ofendendo, tá me magoando, tá me entristecendo. Ótimo que você tá sabendo. A terra tá vomitando que tá oculto. Agradeça o Senhor. Você não tá ficando enganado nem enganada nessa história. Senão a pessoa continua batendo nas tuas costas, te abraçando, dando um beijo no rosto que nem fez Judas com Jesus, e você nunca vai saber que essa pessoa tá te traindo. Ótimo que Deus tá fazendo a terra vomitar. Vamos começar a ter visão espiritual? Vamos começar a enxergar as coisas de um outro ângulo? Né? Porque você fica ofendidinho, ofendido, magoa, irmãos, mas é bom a gente saber, porque a verdade nos liberta. O que Deus está querendo, através dessa verdade que Deus está fazendo a terra vomitar? Te libertar dessas falsas amizades. Te libertar dessa pessoa que está com você te traindo. Te libertar deste relacionamento que não está agregando nada na tua história. Então deixa Deus fazer a terra vomitar. Que Deus traga tudo que está oculto para o teu conhecimento. Porque isso é para o teu crescimento, é para a tua libertação. É para você caminhar, para você ser mais forte. Amanhã ou depois vai vir alguém com uma trama parecida, você não vai cair nessa trama mais. Porque você já vai estar vacinado com relação a isso. Então esse vírus vai entrar em você, mas vai morrer. A palavra que te lançaram agora, diante dessa falsa amizade que você tá, ou desse falso relacionamento,
Que a pessoa vem com falácias, vem pá e tal, aquele negócio todo. Amanhã ou depois vem alguém com as mesmas palavras, porque Satanás usa as mesmas táticas. Você não cai mais. Você fala, opa, vivi isso aí com aquela fulana lá atrás. Ah, aquele fulano lá veio me enganar nessa situação. Ah, olha, me amaldiçoou no meu comércio, no meu trabalho, foi desse jeito aqui, tô saindo fora disso. Você não vai nem deixar entrar na tua vida. E o mais interessante nisso tudo é que a libertação de Deus faz de um jeito que quando a palavra vem para você, porque tem palavras aí que você recebeu que você colocou no teu coração e te contaminou. Daqui a pouco vai ter palavras que vão ser lançadas para você que você não vai deixar entrar no teu coração mais. Você, epa, aqui não. Aqui não entra mais. Aqui não tem mais jeito. Você vai saber lidar. Entendeu? Deus vai te dar estratégia, como Davi tinha estratégia. Tinha coisas que não atingiam Davi mais. Então você precisa deixar Deus trabalhar. Você está embaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Deus está te protegendo de todo mal. Você e a sua casa. Tudo aquilo que lançaram na tua história de maldição, que você está chateado e chateada, porque você acha que você não vai viver as promessas, que a sua vida não anda, porque uma maldição danada, e lança daqui, e lança dali, Deus está falando para você, estou transformando em bênção. Estão divulgando o teu nome. Do mesmo jeito que o vento está levando a maldição e está propagando o teu nome, como fez com Davi, fez Davi ficar famoso. O que Deus vai fazer? Deus vai lançar as bênçãos, mostrar que não é nada daquilo, porque o vento vai soprar a teu favor. Entendeu? E Deus vai transformar tudo em bênção. E as pessoas vão aprender a te respeitar, porque vão ver que você não é nada daquilo. E quem levantou falso testemunho a teu respeito, vai ter que prestar conta com o Senhor. Vai ser desmoralizado. No lugar mesmo onde foi lá e fez e lançou a maldição, vai ser neste mesmo lugar que vai ter a paga. Porque Deus é fogo consumidor, Deus é justiça. Então você tem que descansar. Descansa, deixa Deus trabalhar. Não se desespera diante dessa situação. Ah, mas a gente fica chateado, missionário. Fica chateado mesmo, irmãos. É chato. Quem é que gosta de ser caluniado? Você trabalha para pagar suas contas, você dá um duro danado, você cuida dos teus filhos, você honra o teu marido, você honra o teu casamento, você honra a tua esposa. Você não faz nada de errado. Vem uma pessoa do nada, começa a falar mal do teu ministério. E você aí servindo a Deus em oculto, fazendo a obra, levando a palavra, edificando a vida do outro, sendo luz aonde você vai, sendo sal, e gente te maltratando, te perseguindo. Jesus passou por isso também. Então, assim, nós não somos, sabe, os privilegiados da maldição do outro. Não. Jesus já passou e ele nos ensinou isso. Quem segue Jesus, a árvore que dá fruto, leva realmente pedrada, não tem como. Mas o que nós precisamos entender é que quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. E aquele que Deus amaldiçoou, irmãos, ninguém abençoa mais. Eu tenho dó por causa disso. Porque a pessoa faz. Chega uma hora que ela vai ter que colher. Davi conhecia a lei da semeadura. Ele sabia que se ele plantasse coisas ruins, ele iria colher lá na frente. Então ele achava melhor ficar quieto. Ele achava melhor deixar nas mãos de Deus. E realmente nós precisamos aprender. Descansar no Senhor e deixar a justiça nas mãos dele. Toma posse da tua vitória. Porque toda maldição que lançaram na tua história, Deus está transformando ela em bênção a partir de hoje. Você vai começar a colher todas as bênçãos que você nem imaginava que você ia colher. Não precisa correr atrás de bênção não, irmãos. A bênção vai correr atrás de você. E a pessoa que te amaldiçoou vai ter vergonha do que fez. E vai ser envergonhada diante das pessoas que ela levantou a calúnia a teu respeito. Toma posse dessa palavra, porque chegou hoje a justiça de Deus na tua história. Chegou as bênçãos de Deus na tua história. Chegou a vitória, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Agora levanta tua cabeça e não tenha medo aí dessas línguas não, tá? Porque a cobra come cobra. Vocês já viram isso? Na natureza mesmo. Tem cobras que comem cobras, né? A própria espécie se consome. Então, é isso que Deus está falando para você. Deus vai pegar as cobras, as cobrinhas, uma vai engolir a outra. Então, deixa Deus agir. Tá? Amo você em Cristo Jesus. Agora calma, porque é momento de alegria, tá? Que Deus te abençoe.